Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, doutora Thaisa. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Bom, vamos lá então. Dando sequência ao nosso conteúdo, né? Nossa última aula do semestre. Vamos aí cumprir o nosso plano de ensino entre a aula de hoje e a aula de amanhã, né? Então vamos aí dar sequência. Depois vocês confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Bom, é importante falar aqui um pouquinho sobre a exceção de coisa julgada, antes que nós adentremos ali sobre o aspecto da prova, né? A partir do momento em que nós falamos da exceção de coisa julgada, nós estamos falando de uma exceção que é peremptória, ou seja, se não alegada no momento adequado, não há possibilidade de ser alegada posteriormente. Quando nós tratamos da exceção de uma forma concreta, de uma forma direta, né, nos termos aí do artigo 110 do Código de Processo Penal, de forma específica, no tocante à exceção de incompetência, diz o Avena que não está sujeita à preclusão, né? Destarte pode ser arguido em qualquer tempo pelos interessados, desde que antes da sentença. Então é fundamental que nós observemos aí essas características das exceções. É necessário, é imprescindível que nós possamos compreender que a exceção de incompetência, ela então tem um trâmite apartado, ela não suspende o andamento da ação penal, né? E também, ali ouvido o Ministério Público, o juiz poderá rejeitar ou, no curso do processo, se acolhida, então o processo será extinto, declarado o juiz como não tendo ali competência para o julgamento daquela ação. Quanto aos recursos cabíveis, né, vocês verão recurso aí no momento adequado no curso, a exceção, né, cabe recurso de apelação, nos termos aí do artigo 593, inciso 2º do Código de Processo Penal. Ou seja, né, de acordo aí com o que diz, por exemplo, a doutrina do Távora, por quanto se cuida de decisão de força definitiva, não constante lá dos termos, né, do artigo 581, que trata do recurso em sentido estrito, por isso é que cabe, então, o recurso de apelação, né, por uma exceção, por ser um recurso residual às hipóteses traçadas aí no artigo 581. Já falamos bastante sobre competências nas nossas aulas, e aqui também, quando nós abordamos o tema relacionado à competência, ou seja, o conflito de competência, né? E é um momento importante também. O conflito ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Positivo quando 2 ou mais juízes se declararem como competentes para julgamento de uma determinada demanda. Conflito negativo quando nenhum juiz se considerar como competente para o julgamento de um determinado processo. Seguindo aí o que diz a doutrina do Avena, né, havendo esse conflito de jurisdição, ou seja, em relação à competência para o julgamento, né, haverá primeiro ali, quando houver divergência entre órgãos de jurisdições distintas, e segundo, quando ali ocorrer, então, entre 2 ou mais órgãos da mesma justiça. Por isso que nós chamamos de conflito de competência. Além disso, nós temos aqui que esclarecer a possibilidade também da existência do conflito de atribuições, quando se tratar de disputa entre autoridade judiciária e administrativa, ou somente entre autoridades administrativas. Haverá então aquilo que nós chamamos de conflito de atribuições. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer manifestação, fiquem à vontade, participem, perguntem, né? Lembrando aí aos colegas que chegaram depois, que essa é a nossa última aula do semestre, né? Então aqui nós estaremos hoje, perdão, essa é a última não, hoje e amanhã, nós estaremos aqui diante então da resolução
dessas questões, ou seja, nós estaremos aqui tratando na aula de hoje, na aula de amanhã, do cumprimento do nosso plano de ensino. Então falamos aí também agora do conflito de competência. Conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público. Lembrando aqui que quando nós tratamos do Ministério Público, as competências, as prerrogativas deste órgão estatal estão previstas ali no artigo 129 da Constituição Federal. Importante dizer ainda, quando nós falamos desse conflito de atribuições no âmbito do Ministério Público, que a partir do momento em que há esse conflito de atribuições, de acordo aí com a doutrina do Renato Brasileiro, cuidando-se de inquérito policial ou de procedimento investigatório que estejam tramitando perante o Poder Judiciário, a palavra final do Ministério Público será obrigatoriamente avaliada pelo juiz. Quanto aos procedimentos investigatórios criminais que não estejam tramitando perante o Poder Judiciário, o referido autor complementa ainda: não haverá reconhecimento de competência por parte de um dos juízos envolvidos, daí porque o conflito será tão somente de atribuições, ou seja, quem é o promotor de fato tem ali a responsabilidade, a atribuição para investigar ou para atuar em determinado processo. Então este é um outro tópico aqui também extremamente importante. Lembrando que nós estamos aqui diante de aspectos não relacionados de fato ao objeto do nosso estudo hoje, né? Importante ainda aqui observar, pessoal, o seguinte, né? Nós tivemos aí uma decisão do STF recente que tratou diretamente aí sobre essa questão da atribuição entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, ou seja, colocando cada um ali sobre as suas próprias atribuições. Então, o que nós temos? Promotor de justiça, órgão conflitante é o promotor de justiça. Quem vai dirimir, quem vai decidir sobre esse conflito de atribuições é o Procurador-Geral de Justiça. Quando nós tivermos ali um conflito entre um procurador da República, né, que é o representante do órgão do Ministério Público na esfera federal, e um outro procurador da República, compete então às câmaras de coordenação e revisão da Procuradoria-Geral da República. Voltando aqui ainda, quando nós temos um conflito de competência entre promotor de justiça e procurador da República, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, assim também quando existe esse conflito de atribuições entre um promotor de justiça e um promotor de justiça de outro estado, também compete ao Conselho Nacional do Ministério Público. Gustavo, deixa eu ver aqui a sua manifestação, a ausência do Flávio por tratar de aniversário do seu filho. Maravilha, né? Que Deus abençoe aí o filho do Flávio, que dê ao filho dele aí muita vida e saúde, né? E com certeza aí, doutor Flávio, para faltar tem que ser alguma coisa muito séria, um aluno sempre muito assíduo aí, doutor Gustavo. Muito obrigado pela justificativa. Lembrando que essa aula gravada já está à disposição de vocês no Moodle, né? E nós estamos gravando aqui novamente para que vocês tenham acesso a essa aula com a participação de vocês. Está gravada uma aula lá só do conteúdo, já do conteúdo completo, já foi disponibilizado para vocês. E hoje, gravando aqui essa aula com a participação de vocês também, pessoal. Então, muito obrigado aí pela informação, doutor Gustavo. Pessoal, vamos lá agora então para a teoria geral das provas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o critério probatório do processo penal. A partir do momento em que nós tratamos de prova, nós tratamos também de elementos que tratam de outras ciências, né? Nós tratamos aí da valoração de circunstâncias que têm como capacidade formar o convencimento do magistrado. Então esta também é aí uma perspectiva extremamente importante. Quando nós tratamos de prova, nós temos em tese aqui 4 pensamentos distintos. Ou seja, que as provas são os instrumentos, né, que o magistrado se serve aí para analisar o fato, que as provas são apresentadas mediante um procedimento, ou seja, um procedimento de instrução processual, e logicamente, né, as provas elas têm como finalidade aí uma atividade lógica
para o juiz, né? Uma atividade lógica que garante a ele ter o conhecimento e, mais que isso, garante a ele decidir um fato, ou seja, na busca de um resultado. E este resultado, então, é uma decisão, seja ela condenatória ou seja ela absolutória. As provas no processo têm uma única finalidade, né? A grande finalidade das provas no processo penal é garantir a motivação ao magistrado para que ele possa decidir sobre determinado tema, né? Então, quando nós tratamos de prova, a partir do momento em que nós tratamos dessa perspectiva de convencimento, ou seja, de garantir ao juiz que ele tenha subsídios mínimos para poder tratar de um assunto, isso logicamente justifica aí que a produção de prova seja extremamente ampla, que a produção de prova seja extremamente capaz de prover esse convencimento do magistrado. Então, a prova que é produzida tanto pela acusação quanto pela defesa, né, de acordo aí com a doutrina do Dr. Guilherme Nucci, diz que ela tem a finalidade de provar, né, ou seja, de convencer o juiz a respeito de um fato litigioso. Então, esse convencimento do juiz, ele diz respeito exatamente aí à finalidade da prova. Então, fiquem sempre muito atentos, que a prova só tem como finalidade, só tem como princípio ali, utilidade, convencer o juiz da tese, ou seja, né, do argumento, seja da defesa ou seja da acusação. Então, esse é um aspecto também extremamente importante. Além disso, quando nós tratamos de prova no processo penal, nós estamos em busca da verdade real, né? Não existe mais de um tipo de verdade. No processo penal, nós estamos diante da verdade real, né? A verdade, analisando ela sobre um aspecto processual, seja processo penal, processo civil, processo de trabalho, processo tributário e assim por diante, né, processo eleitoral e assim por diante, nós podemos fazer uma distinção sobre o que é verdade. Para o processo penal, só o que importa é a verdade real, né? Para o processo civil, por exemplo, a verdade processual se basta, que é revelada com base no processo e serve de base para o julgamento. Pode corresponder ou não à realidade, por isso que ela é distinta daquilo que nós buscamos. No processo penal, decorre de uma inatingível reconstituição perfeita dos fatos, tal como ele seria ocorrido. Envolve um conhecimento absoluto dos fatos, é o que busca o processo penal. Nós temos ainda a verdade formal, que decorre da postura e do embate processual entre as partes, fruto de uma presunção legal, como na revelia ou na ausência de impugnação. Isso não se aplica ao processo penal. Temos ainda aqui a verdade material, que é decorrente de produção probatória, incompatível com presunções, convicção formada a partir da análise de objetos, dados ou elementos. Então, se nós tivéssemos aqui, né, que criar uma situação e dizer, olha, qual dessas verdades até pode ser utilizada pelo processo penal? A verdade real e a verdade material. As duas se completam aqui e dependendo, logicamente, do concurso, de como você estará ali estudando, a verdade real e a verdade material podem se confundir, mas na verdade elas se complementam, né? Então, por isso que tanto a verdade real quanto a verdade material podem aí ser utilizadas e é, na verdade, o grande objetivo quando nós tratamos aí do processo penal. Quando nós tratamos do processo penal, nós estamos de fato em busca da verdade, ou seja, daquilo que de fato aconteceu, daquilo que de fato e tecnicamente se observa no processo, né? Olha só o que diz aí o artigo 374. Não dependem de provas os fatos. Artigo 374 do Código de Processo Civil, né? Os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal da existência ou de veracidade. Então, no processo civil, a interpretação sobre a verdade dos fatos ela é diferente, né? No processo penal, nós temos, logicamente, ali a busca
mais intensa sobre a reprodução exata daquilo que aconteceu, né? Então, por isso que existe já aí, nesse primeiro momento, essa distinção entre a verdade que serve para o processo penal e a verdade que serve aí para o processo civil, né? Importante lembrar também que depois da edição do pacote anticrime, nós tivemos uma alteração profunda na questão da guarda das provas. Nós tivemos uma alteração profunda sobre o aspecto de que as provas devem servir a um fim, mas para que elas sirvam a esse fim, essas provas elas devem ter um cuidado quanto à sua recepção, quanto à sua colheita e quanto à sua guarda, né? Por isso que nós tivemos aí, né, a inclusão, né, o acréscimo de alguns artigos ao Código de Processo Penal, como, por exemplo, o artigo 158-A, que diz: considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear a sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, isso significa dizer, isso nos traz aqui o conhecimento da necessidade da preservação da prova, né? A prova ela tem que refletir para o juiz, para o perito, aquilo que de fato aconteceu no momento da prática do ilícito, daquele fato que produz ali o interesse jurídico ao poder e ao Estado, né? O destinatário da prova, mais uma vez, né? O destinatário da prova são as partes do processo. O destinatário da prova inicial é o Ministério Público, por quê? Porque cabe ao Ministério Público formar também o seu conhecimento e, por essa formação do seu convencimento da existência de indícios de autoria e de materialidade, poder acusar alguém. Então, num primeiro momento, a prova serve ao Ministério Público. O conjunto de provas é encaminhado ao Ministério Público, ou seja, o inquérito não vai para o juiz. O inquérito vai para o Poder Judiciário, o juiz recepciona e automaticamente encaminha ao Ministério Público. Então, o inquérito sendo encaminhado ao Ministério Público, isso significa dizer que, no primeiro momento, a prova se destina ao Ministério Público para que ele possa formar o seu convencimento e aí, então, acusar alguém da prática de um ilícito. Nós temos ainda a perspectiva que, e aí sim, durante o processo, né, durante a fase de instrução processual, a prova pertence a todas as partes e todas as provas produzidas têm como único destinatário o juiz que das provas, por meio das provas, formará então o seu convencimento. As provas, interessante dizer, né? Durante o inquérito policial, nós não temos provas, na verdade. O termo correto é elemento de informação. Durante o inquérito policial, nós não temos provas. Nós temos elementos de informação. Esses elementos vão informar ao Ministério Público a ocorrência ou não da prática de um ilícito, de um fato típico ou de um fato atípico. Durante a instrução processual, durante o processo, pela apresentação e produção de provas em juízo, né, ali sobre o manto do contraditório, da ampla defesa, aí sim nós temos prova, né? Aquilo que não é exposto ao contraditório e à ampla defesa não pode ser considerado e não pode ser chamado de prova. Então, esse é um fato também extremamente relevante. Durante o inquérito policial, guardem isso, lembrem-se disso. Durante o inquérito policial, né, existe a produção, existe a colheita de elementos de informação. Durante a instrução processual sobre o manto do contraditório e da ampla defesa, existe a produção de provas. O Ministério Público indica quais são as provas que ele vai produzir no momento da apresentação da denúncia e a defesa indica quais são as provas que ela vai produzir no momento da apresentação da sua defesa, ou prévia, ou preliminar, ou dependendo ali do tipo de procedimento. Então, as provas de fato são produzidas durante a instrução criminal ou instrução processual, que é a mesma coisa. E isso é extremamente importante, por quê? Porque, olha só,
o juiz não pode, o juiz está limitado ao seu convencimento pelas provas produzidas em juízo, pelas provas produzidas sobre o manto do contraditório. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, o juiz não pode, né, se basear, se motivar no momento de uma condenação ou de uma absolvição com base somente nos elementos de informação, com base no inquérito policial. Né? Ele pode até também se utilizar de elementos de informação, desde que eles tenham sido confirmados ou reproduzidos novamente durante a instrução processual. Então, a instrução processual é o momento ali em que, de fato, as provas são produzidas, as provas são entregues ao juízo, né, a fim de que ali seja formado o seu convencimento. Existe também aqui, de acordo com a própria lei, de acordo com a própria doutrina, a chamada prova emprestada, ou seja, aquela que é obtida de um outro processo. Aquele fato que já foi produzido, aquele fato que já ocorreu, né, num outro processo, ele pode ser utilizado a título de prova emprestada. Então, se algum fato já foi produzido numa instrução, uma audiência de instrução e julgamento, que tem algum tipo de relação, que tem algum tipo de importância com o fato ali então apurado, essa prova pode ser utilizada e é por isso que ela é chamada de prova emprestada. Né? É por isso que existe essa possibilidade, é por isso que existe essa prerrogativa da utilização das provas produzidas em um processo, em outros processos. E é isso que a nossa legislação garante. Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, né? É aquilo que eu acabei aí até de dizer para vocês. As provas têm que ser produzidas durante o processo. As provas têm que ser produzidas durante a instrução criminal. O problema existem provas que podem perecer. Né? Imagina uma pessoa que está muito doente, está acamada, né? E talvez ali já tenha perdido a perspectiva de prolongamento da sua vida. Né? Então, ou seja, essa é uma prova que, se ela for importante, ela tem que ser produzida antecipadamente. Né? Assim como, por exemplo, um exame de corpo de delito. Nós vamos falar um pouquinho sobre as perícias. O exame de corpo de delito é análise sobre o objeto, a pessoa, corpo ou cadáver, que demonstre ali a possibilidade, que demonstre ali a opção, né, da prática de um crime, que deixe vestígios. E se ela não for realizada num tempo hábil, né, ela pode sumir, os vestígios podem desaparecer. Então é por isso que nós estamos diante aí daquilo que nós chamamos de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. E elas vêm previstas aí no artigo 155 do Código de Processo Penal, quando diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas. Então, são aquelas provas que têm que ser produzidas durante o inquérito e, consequentemente, não poderão ser reproduzidas, não poderão ser novamente expostas ao contraditório e à ampla defesa durante a instrução criminal, né, por uma total impossibilidade concreta. Então, quanto às provas aí cautelares, não repetíveis e antecipadas, o que nós temos? Modo de produção acautelatório, oficioso, antecipado. Momento, investigação, processo, investigação, processo, investigação, processo, ou seja, durante o período de investigação. Precisa de autorização judicial? As cautelares depende, as não repetíveis não dependem de autorização judicial e as antecipadas dependem de autorização judicial. Repetição, cautelares, difícil em tese viável, não repetíveis é inviável, antecipadas, difícil em tese também viável. Contraditório, ele pode ser diferido ou postergado, da mesma forma aqui, irreal e temporâneo futuramente.
Exemplo, interceptação telefônica, o caso de uma cautelar. Então, não tem como eu ter acesso àquela conversa posteriormente se ela não foi interceptada anteriormente. Necropsia. A necropsia é a análise do cadáver, né? Então, ela é não repetível. Por quê? Porque aqueles sinais eles vão desaparecendo, né, a partir do momento ali dos efeitos de putrefação do cadáver. E o depoimento urgente, as antecipadas, como no caso do exemplo que eu citei para vocês, de pessoas acamadas. Então, existe também essa possibilidade jurídica. Ônus da prova, né? O que é o ônus da prova? O ônus da prova, de acordo com o preceito constitucional, ele incumbe a quem alega. Ou seja, sobre esse aspecto, o processo penal, pelo princípio da presunção de inocência, pelo princípio constitucional da presunção de inocência, né, confirmado em decisão pelo STF, ninguém será considerado culpado até que haja uma decisão transitada em julgado, ou seja, compete ao Ministério Público. O acusado não precisa provar ali a sua inocência. A inocência já lhe acompanha. O Ministério Público é que tem que provar ali a presença, né, da autoria, a certeza da autoria e da materialidade da prática do ilícito. Até porque nós também sabemos que ao processo penal existe ali a aplicação do princípio também, né, estrutural e balizador do Código de Processo Penal, que é o indúbio pro réu. Então, na dúvida, deve-se absolver. Por isso que a prova da prática do ilícito ela deve ser ali inconteste de dúvida. Distribuição do ônus da prova, né? O que é que a legislação fala a respeito? Exemplo, artigo 156. A prova de alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultado o juízo de ofício, né? Então, ou seja, o que nós temos a respeito disso? Aquilo que nós já vimos lá atrás, vocês já viram lá atrás, no artigo 14. O ofendido, o seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, ou seja, né, as provas elas podem existir e podem ser praticadas aí sobre o objetivo, né, de contrariar aquela acusação que por vezes vem ali desalicerçada de fundamentos concretos. Olha só, com relação ao ônus da prova, a quem compete, né? Eu já falei para vocês que compete a quem acusa, mas logicamente, se a parte está tentando provar algum fato também, e esse fato ele tem aí uma relação direta com a questão, então cabe também ao indivíduo. Então, por exemplo, compete à prova, né, a acusação, quando ela se tratar de existência do fato penalmente ilícito, autoria, relação de causalidade, culpa, né, no caso aí a presença da negligência, imprudência, imperícia, ou até mesmo o dolo, né? O dolo, ele é presumido? É claro que o dolo não é presumido, tá? Tem que ser provado. Defesa, o que compete à defesa provar? Fatos impeditivos, exclusão da vontade e exclusão da culpa, fatos modificativos, exclusão da antijuridicidade, causas supralegais, fatos extintivos, prescrição ou decadência, né? Então, aquilo que é alegado pela defesa tem que ser provado, mas compete à acusação a prova da materialidade e da autoria da prática daquele ilícito. Além disso, né? Olha só, aqui deixa eu ver a mesma coisa, já falei, né? E importante dizer aqui que esse quadro ele foi elaborado de acordo com a doutrina aí do Denilson Feitosa, né? Que aproveitou os ensinamentos do Adalberto José Torquato de Camargo Aranha, só para citar quem criou esse quadro. Sistema de avaliação da prova, né? No Brasil nós temos que analisar 3 sistemas de avaliação da prova. O primeiro deles é o sistema da íntima convicção. O segundo, o sistema da prova tarifada. E o terceiro, o sistema do convencimento motivado ou persuasão racional. Então, né, dentre esses 3 sistemas,
de avaliação da prova, o Brasil adota o terceiro sistema, ou seja, o juiz tem que se motivar, mas de acordo com as provas dos autos, né? Então, ou seja, esse sistema de convencimento motivado. Não é uma íntima convicção, não é uma convicção pessoal, né? Não é um sistema de prova tarifado, ou seja, onde cada prova tem um peso. Não é isso que acontece no Brasil. O conjunto probatório, ele convence o juiz, mas o juiz tem que se convencer de forma motivada, chamado aí então de persuasão racional. Um outro aspecto importante é que é admitido ao direito, é admitido ao processo penal também todas as provas lícitas, né? É lógico que eu não posso aqui utilizar na defesa do meu cliente uma prova ilícita, né? Por exemplo, eu torturo uma pessoa para dizer aquilo que eu quero que ela diga. Isso é chamado de prova ilícita. Então, ou seja, né, o que é que a Constituição Federal, lá no seu artigo 56, diz para nós? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E, logicamente, que não seria diferente aqui no processo penal. Admite-se no processo, a prova no processo penal é uma prova ampla, né? É a ampla defesa. Então, a pessoa pode provar a sua inocência por todos os meios de provas admitidos em direito, desde que sejam provas lícitas, provas legalmente adquiridas, né? Então, esse é um fato também extremamente importante. O que são provas ilícitas e provas lícitas? Então, por exemplo, ilegítimas, perdão. A partir do momento em que é vedado ao processo penal as provas ilícitas, fica-se a questão: será que as provas ilegítimas são admitidas? Ilícitas: violação de regras de direito material, violação na obtenção da coleta, normalmente antes ou fora do processo, inadmissível no processo, não podem ser refeitas ou convalidadas. Já as provas ilegítimas, ou seja, aquela que tem algum vício, mas é um vício sanável, né? Enquanto as provas ilícitas, ela tem um vício insanável, né? As provas ilegítimas: violação das regras de direito processual e não material, violação na produção, normalmente durante o processo, carregam nulidades, porém podem ser admitidas e podem ser refeitas ou convalidadas, né? Então, existe aí correntes doutrinárias que dizem: olha, de fato, a prova ilícita não pode ser utilizada no processo penal, mas as provas ilegítimas, desde que sanados os vícios, podem ser utilizadas no processo penal. Então, essa é uma característica extremamente importante, né? Essa é uma característica da qual nós devemos observar essa distinção doutrinária entre provas ilícitas e provas ilegítimas, né? Provas ilícitas das provas ilegítimas. Olha só aí, né? Nos termos da lei, nós fizemos aí esse esquema da seguinte forma: provas ilícitas violam normas constitucionais, violam normas legais, tanto de ordem material, material ou processual também. Então, quando há essa violação, logicamente que ela não há como se convalidar, não há como utilizar a prova ilícita no processo, né? O exemplo que eu trago para vocês: uma confissão obtida por meio de tortura, né? Olha, um laudo produzido por um só perito oficial, quando se exigem dois, constitui prova ilícita e deve ser desentranhado dos autos. Então, nenhuma prova ilícita vai ser convalidada, nenhuma prova ilícita pode ser utilizada, enquanto as provas ilegítimas, desde que o vício seja sanado, ela pode ser utilizada no processo. Exame de corpo de delito, de corpo de delito. Bom, lembrando, exame de corpo de delito é análise. Exame de corpo de delito, ele tem aí a sua relação direta com o objeto, né? É necessário, o próprio Código de Processo Penal, ele fala da obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito ou do corpo de delito quando o crime deixar vestígios. Todo crime que deixa vestígios deve ocorrer ali, então,
o exame do corpo de delito. O exame do corpo, análise da coisa, seja em pessoas vivas, seja em cadáveres, né? Então isso é o exame do corpo, que pode ser uma pessoa, um objeto ou um cadáver, ou partes do indivíduo, né? Ou peças. E o próprio corpo de delito é a coisa. O exame é sobre a coisa, tá? E esse é um tema tratado aí entre os artigos 158 ao artigo 184 do Código de Processo Penal. E deste exame, um documento deve ser elaborado. Este documento é o laudo pericial, né? O laudo pericial é esse documento elaborado pelo perito oficial, né? Quando esse exame de corpo de delito ele é realizado em pessoas, ele é realizado por um médico que tem essa expertise, né? Um médico que é um perito judicial. O laudo pericial ele é composto aí por partes distintas, né? Pelo preâmbulo, pela exposição, fundamentação e conclusão técnica, né? De acordo aí com a doutrina do Lima. Então, ou seja, o laudo pericial ele tem que necessariamente ter a qualificação do perito oficial ou dos peritos não oficiais e do objeto da perícia, a exposição, ou seja, a narrativa de tudo que é observado pelo expert, a fundamentação, motivos que levaram o expert a uma conclusão final nos termos, no caso aqui do meu exemplo, da literatura médica, e a conclusão técnica, ou seja, as respostas aos quesitos formulados pelo juízo, quesitos obrigatórios, de acordo com o próprio Código de Processo Penal, quesitos formulados pela acusação e quesitos formulados pela defesa. Então, olha aí, corpo de delito, né, pode ser uma análise direta ou indireta. O que é uma análise direta? Né, diretamente sobre o próprio cadáver, por exemplo. O que é o corpo de delito indireto? É, por exemplo, quando ele é feito de acordo com testemunhas ou outros tipos de provas. Né? Indireto, por exemplo, quando eu tenho um prontuário médico, ele é um exame indireto, né? Conforme nós veremos mais daqui adiante também. Então, corpo de delito direto atestado por perito mediante a realização de um exame. Corpo de delito indireto feito por testemunhas ou outras provas que vão relatar a realidade dos fatos. O exame que se realiza sobre o corpo de delito também pode ser direto ou indireto. Direto quando realizado diretamente no corpo, na hipótese aqui, né? E indireto. Pode ser indireto em razão realizado em documentos ou pode ser indireto realizado também de acordo com o depoimento de testemunhas. Então, com base nos relatos, é feito esse exame de corpo de delito, seja diretamente na coisa, ou indireto na hipótese de documentos ou relatos de pessoas. Com relação aos peritos, o Frederico Marx, na sua doutrina, ele trata então aí deste tema e ele vem dizer o seguinte, né? O Frederico Marx vem dizer que é o órgão técnico e auxiliar do juízo na formação e colheita do material instrutório, ou seja, o perito ele não tem conhecimento técnico em todas as áreas das ciências, né? Ele tem conhecimento jurídico, mas ele não tem muitas vezes conhecimento ambiental, ele não tem conhecimento médico, ele não tem conhecimento na engenharia, então ele precisa desses auxiliares que são experts na área, ou seja, tem um conhecimento diferente, mais apurado, mais aprofundado, né, em determinado assunto, que tem a condição, então, de auxiliar o juiz na compreensão de determinados temas, na compreensão de determinados assuntos. Um dos meios de provas mais importantes que nós temos no processo é o interrogatório. Né? Lembrando que o interrogatório é um ato de defesa do réu. Lembrando que o interrogatório é um ato de defesa do réu. Ou seja, o réu ele tem o direito ali de se defender, inclusive de não responder a determinadas perguntas. Né? O réu tem o direito de não responder a determinadas perguntas. Por exemplo, existem muitas polêmicas, né, muita polêmica sobre isso, quando o réu decide responder somente às perguntas do seu advogado. Né? E alguns juízes não acatam isso, alguns promotores não acatam esse direito do réu, e eles ferem o direito da defesa, da ampla defesa do réu.
né, quando o réu opta em responder somente as perguntas do seu advogado. É um direito do réu. Né? E o juiz não pode obrigar. Eu já vi situações, não aconteceu comigo, mas já ouvi relatos de outros colegas advogados, que o juiz diz o seguinte: olha, se o senhor vai responder, tem que responder a tudo. Errado. O réu responde aquilo que ele quiser. Ah, o senhor vai responder, o senhor não pode responder só as perguntas do seu advogado. Ele pode, porque é um ato de defesa do réu. E em lugar nenhum está escrito isso de forma diferente. Então, o interrogatório ele é extremamente importante, porque é o momento, né? É a oportunidade que o réu tem, é a única oportunidade, melhor dizendo, que o réu tem para dar a sua versão dos fatos. Né? Não é como nos Estados Unidos, que o réu, mesmo não sendo advogado, pode se defender. No Brasil, não. No Brasil, a pessoa só pode ser defendida por um advogado, caso ele não seja advogado e não advogue em causa própria. Né? Então, existe essa diferença também, né, entre o direito nacional e o direito americano. Confissão. No passado, a confissão, ou seja, o ato de confessar a prática de um crime, no passado, a confissão era considerada como a rainha das provas, ou seja, aquela que sempre se admitia. Hoje não. Hoje a confissão só tem efeito legal, só tem efeito jurídico quando associada a outras provas materiais. Né? Por exemplo, alguém está sendo acusado da prática de um crime. Um rapaz, por exemplo, está sendo acusado da prática de um homicídio. No meio do processo, o pai desse rapaz aparece, vai lá e diz: não, não é meu filho que praticou o homicídio, fui eu que pratiquei o homicídio. Depois descobre-se que esse pai tem câncer e está em estado terminal. Ou seja, né, as provas não reforçam a tese dele da confissão. Né? Será que esse pai não está confessando só para proteger o filho? Então, ou seja, a confissão hoje não é mais considerada como a rainha das provas. Né? A confissão não, ela é o ato de imputar a si mesmo a responsabilidade por um ilícito. Mas lembrando que a confissão tem que vir associada a outras provas para que ela possa produzir os seus efeitos legais. Declarações do ofendido, ou seja, né, importante tratar aqui das declarações do ofendido, ou seja, é o momento em que ele tem ali a oportunidade, conforme eu já disse, para dar a sua versão dos fatos. E aí vem a pergunta: o acusado pode mentir? O acusado não deve mentir. Vamos responder dessa forma. O acusado não deve mentir, mas caso, né, ele mude a versão dos fatos, isso não é considerado como falso testemunho, porque ele não está testemunhando, ele está dando a sua versão dos fatos. Né? Então, sobre essa hipótese, declaração do ofendido no interrogatório, ele não pode ser acusado, por exemplo, de faltar com a verdade. Ele deve dizer a verdade, é o que eu estou dizendo, ele deve dizer a verdade. Mas ele não presta o compromisso de dizer a verdade conforme outras testemunhas. A testemunha que presta o compromisso de dizer a verdade não pode mentir, ela pode se calar, ela pode dizer que não lembra, mas ela não pode criar uma outra versão para os fatos, porque ela pode responder por falso testemunho. O acusado não responde por falso testemunho porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Prova testemunhal. Né? A prova testemunhal é uma prova extremamente importante. Né? E de acordo com a doutrina aí do Néstor Távora, é a pessoa desinteressada que declara em juízo que sabe sobre os fatos em face das percepções colhidas sensorialmente, pela visão, pelo olfato, pela escuta. Né? Então a testemunha é aquela que tem como finalidade simplesmente relatar o que sabe sobre os fatos, né? Dizer o que sabe sobre os fatos. Essa é a importância, essa é aí a missão da testemunha. Dizer o que sabe sobre os fatos. Ela não pode mentir, né? Ela pode até se calar, mas ela não pode mentir. Se ela decidir dizer, ela obrigatoriamente tem que dizer a verdade. Então, esta é uma questão extremamente importante quando relacionado ali à testemunha. Né? E como eu já disse agora há pouco, a testemunha que faltar com a verdade, né, o juiz vai fazer o quê? O juiz, percebendo que a testemunha está mentindo,
o juiz vai extrair cópias e encaminhar à delegacia de polícia para que exista uma investigação que comprove ali a prática do crime de falso testemunho, porque o falso testemunho é um crime, é um fato típico. Então, compete ao magistrado, observando ali, ou a requerimento das partes, né, encaminhar cópias para a delegacia de polícia para a comprovação do crime de falso testemunho. Reconhecimento de pessoas e de coisas, né? Esse é um outro tipo de prova, mas é um tipo de prova extremamente necessário, mas também ele gera alguns riscos. Ele tem que ter uma cautela, um cuidado nesse reconhecimento, né? Reconhecer alguém, reconhecer uma pessoa, né? Muito se questiona sobre o reconhecimento de pessoas. Devem ser colocadas todas as pessoas semelhantes para que haja um reconhecimento, né? Para que a pessoa demonstre ali a certeza sobre a pessoa que está buscando se reconhecer, né? Muitos processos já foram anulados, por exemplo, porque o acusado era um negro e aí colocou um só negro entre 4 ou 5 pessoas brancas. Isso não é um reconhecimento, isso é um apontamento. Quem foi o autor do crime foi um negro, só tem um negro ali, quer dizer que só é ele o autor da prática daquele ilícito. Então tem que colocar ele sobre pessoas semelhantes para que a parte demonstre uma certeza no tocante ali a quem de fato praticou aquele crime. Acariação, né? Acariação significa cara a cara, ou seja, a acariação ocorre quando duas testemunhas relatam sobre o mesmo fato de forma totalmente divergente. Então elas têm que ser postas frente a frente para dizer e para que se apure ali qual é de fato a versão verdadeira, aquela que reflete a verdade real dos fatos, né? A outra pode estar ali, né, viajando na maionese ou inventando uma história que não é verdadeira. Então, a acariação é a colocação frente a frente de pessoas que deram versões diferentes sobre o mesmo fato. Prova documental, pessoal. A prova documental talvez seja ali das provas mais importantes que nós temos no processo penal. Por quê? Por que a prova documental ela é tão importante? Né? Porque o documento, de forma ampla e de forma estrita, ele cria ali uma figura. Ele cria ali uma reprodução autêntica do fato. Né? Então, por isso, que de acordo aí com os artigos 231 ao 238 do Código de Processo Penal, é onde nós temos aí esse tema tratado com tanta importância, né? Um dos grandes processualistas aí, o Dr. Badaró, diz que em sentido amplo, documento é qualquer suporte material que represente um fato juridicamente relevante. É todo e qualquer objeto que serve para demonstrar a verdade de um fato, como escritos, fotografias, pinturas, filmes. Em sentido estrito, documentos são escritos que servem como prova em juízo. Então, ou seja, a partir do momento que nós estamos tratando da prova documental, né, provando-se que esse documento é autêntico, que esse documento é verdadeiro, que ele não possui ali nenhuma falsidade, provando ali que ele reflete o seu conteúdo, é uma prova extremamente importante. Quando nós tratamos de processo penal, uma das palavras mais icônicas são os indícios. O que é o indício? Indício é a primeira ciência sobre o fato. Depois nós temos uma presunção, depois nós temos uma indução, depois nós temos conclusão por circunstâncias, e aí nós chegamos ao fato concreto. Então o artigo 239 do Código de Processo Penal diz que considera indícios a circunstância conhecida e provada, que tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir a existência de outra ou de outras circunstâncias. Então, ou seja, por que nós precisamos da certeza da materialidade e somente dos indícios de autoria? Porque os indícios, eles garantem que alguém possa ser acusado da prática de um crime e que garanta a essa pessoa o direito de provar a sua inocência durante um processo. Né? Um outro tipo de prova extremamente importante é a busca e apreensão. Né? O que é a busca e apreensão?
é a atividade policial da qual vá buscar a informação onde ela pode existir. Então, apreensão de computadores, apreensão de documentos, isso é busca e apreensão. É a colheita de informações, de elementos de informação que podem colaborar, que podem contribuir para a apuração de um fato criminoso. A interceptação telefônica, pessoal, ela tem uma lei própria que trata sobre ela, tá? É uma lei esparsa. Mas a Constituição Federal trata aqui deste tema e diz lá no seu inciso 12 que é inviolável, o artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual. Então existe essa garantia da intimidade das informações, mas por ordem judicial para esclarecer ali um fato criminoso, pode haver então a quebra do sigilo telefônico do indivíduo. Quebra do sigilo de dados, da mesma forma, assim como existe a quebra do sigilo telefônico, dados bancários, dados financeiros, né, a quebra do sigilo financeiro de um indivíduo pode existir, né, de acordo ali com a Lei Complementar 105 de 2001, no seu artigo 1º diz: as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados, salvo por ordem judicial, que pode determinar ali a quebra do sigilo. Não imagina aí nos crimes de corrupção se nós não tivéssemos a quebra dos sigilos de dados bancários ou financeiros. Colaboração premiada, antigamente ela era chamada de delação premiada, né, X9. Hoje não, hoje o nome ficou mais bonitinho um pouco. A colaboração premiada. A colaboração premiada ela é regida ali pela Lei 12.850 de 2013 e também pela Lei 9.807 de 99. Né? Ou seja, a partir do momento em que alguns crimes são mais complexos, existem grandes ramificações criminosas, como por exemplo ali a Operação Lava Jato, a forma mais fácil de você desmantelar aquela organização e descobrir como é que o crime era praticado é por meio da colaboração premiada, ou seja, por meio de dar prêmios, de dar benefícios a alguns criminosos que possam efetiva e concretamente entregar o esquema criminoso. Então essa aí é a finalidade da colaboração premiada. É uma facilitação, alguns benefícios ao indivíduo para que ele possa contribuir e colaborar com a apuração da verdade real dos fatos. Infiltração de agentes. Tivemos também alterações aí no tocante à infiltração de agentes, né, de policiais infiltrados em organizações criminosas, né, com o pacote anticrime. Existe uma facilitação, existe uma proteção ao agente, né, e existe aí um incentivo até, em alguns casos, para que haja os agentes infiltrados, ou seja, que eles possam passar por pessoas criminosas, possam ter contato com criminosos para poder ali apurar como o crime é então praticado. Lembrando também que sobre esse tema existe legislação especial a respeito. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os sujeitos do processo, né? Quem são os sujeitos processuais, né? O sujeito processual é quem? É a acusação, é o juiz, é o acusado. Essa é a relação processual conforme vocês já estudaram em processo penal, né? E logicamente o acusado representado pelo seu advogado. Então, os sujeitos processuais, né, são aqueles que participam imprescindivelmente do processo, seja de forma direta, seja de forma indireta. Né? De forma direta, são aqueles que têm contato com o processo, são aqueles que devem manifestar no processo. E no Código de Processo Penal, os sujeitos processuais são tratados aí entre os artigos 251 a 281, ou seja, os sujeitos processuais, né, de uma forma ampla, são o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor, os assistentes e os auxiliares da justiça, né, os cartorários. Ou seja, sobre esta questão, nós temos a doutrina que tende aí em classificar os sujeitos processuais em sujeitos principais
e sujeitos secundários, né? Quem são os sujeitos principais? O juiz, o acusado, Ministério Público ou querelante, né? E o acusador e o acusado ao final. Os sujeitos secundários, assistentes de acusação e terceiros interessados. Então, a doutrina faz essa classificação entre sujeitos principais e sujeitos secundários. Primeiro sujeito principal é o juiz. O juiz é aquela pessoa imparcial que se tem que colocar equidistante das partes e aí ele compete ter conhecimento, impulsionar os atos processuais e ao final dar uma resposta. O juiz não pode se furtar a decidir. O juiz não pode simplesmente não decidir. Ele tem que decidir, ele tem que dar uma resposta do Estado sobre o fato que a ele foi posto. Ou absolve, ou condena, ou extingue o processo, ou não importa, mas ele tem que dar ali uma resposta. O artigo 251 trata aí das funções do juiz no processo penal. E o artigo 251 então diz: ao juiz incumbirá promover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública, né, em caso ali de hipótese de algum tipo de impedimento ou de dificultação da prática desses atos. Então o juiz ele tem tanto função de ordem jurisdicional, de julgamento, como ele tem função de ordem administrativa e funções anômalas. O que é a função de ordem jurisdicional? Né? É de instruir, disciplinar e impulsionar o processo. Já as funções de ordem administrativa, elas dizem respeito à administração do fórum, elas dizem respeito à manifestação no tocante às atitudes das partes, de terceiros, né, e daqueles que venham de alguma forma impedir a realização dos atos processuais. E as funções anômalas, né, aí diz a nossa doutrina que deve o juiz agir de forma a quebrar a inércia na qual está inserido o magistrado, na maior parte do tempo, em resguardo da sua imparcialidade. Né? Então, ou seja, essa função anômala, que é juiz que o juiz não tem parte, o juiz não tem tendência, ele vai julgar de acordo com o seu convencimento motivado nas provas dos autos. Imparcialidade do juiz, pessoal. Esse é um dos principais pilares da nossa justiça. Ou seja, a imparcialidade do juiz é a garantia de uma justa atuação. Essa é a garantia. O juiz não tem lado, o juiz não tem interesse, o juiz está ali para analisar o processo, para acompanhar o processo. Dado ali, como nós já vimos, as causas que podem ensejar ali a parcialidade do mesmo, ou seja, o impedimento, a suspeição e a incompatibilidade. O que é o impedimento? Impedimento do juiz estão previstos aí nos artigos 252 e 253, e traduzem circunstâncias objetivas a fatos internos ao processo. Suspeição, de acordo com o artigo 564, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Suspeição significa uma incapacidade subjetiva do juiz. Então isso é suspeição. Incompatibilidade, artigo 112 do Código de Processo Penal. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários, os funcionários da Justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal. E esta é uma hipótese, então, de incompatibilidade, ou seja, ele não pode julgar aquele caso, por exemplo, porque ele é incompatível com a atuação do próprio magistrado. Então, olha só, diferença aí entre impedimento e suspeição. O impedimento está lá no artigo 252, números clausus, ou seja, é um artigo que tem ali imutável, é taxativo, tá? Artigo 252. Ditado por razões ou vínculos objetivos, presunção absoluta de parcialidade, causa de nulidade absoluta. Já a suspeição,
o rol do artigo 254 ele é somente exemplificativo. Podem haver ali outras substâncias que tornem o juiz suspeito. Vínculos subjetivos do juiz com a parte, do juiz com o tema, ele tem algum tipo de interesse, de relação pessoal, enquanto no impedimento o vínculo é objetivo, é técnico. Presunção relativa, juris tantum, e aqui a presunção absoluta, causa nulidade relativa ou absoluta, dependendo da hipótese. Né? Relativa, se não for arguida no momento adequado, ela se consolida e não pode ser arguida posteriormente. Pessoal, com base nisso, nós terminamos aqui a aula de hoje, né? O conteúdo que eu tinha programado para passar para vocês hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Lembrando que a nossa aula foi gravada e estará também ali à disposição de vocês lá no meu canal do YouTube, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Agradeço aqui então a presença de todos. Fiquem com Deus e até amanhã, pessoal. Amanhã nós terminamos esse conteúdo então. Um abraço a todos.